Muitas pessoas desejam paz, prosperidade e direção, mas vivem cansadas por dentro. Trabalham, planejam, oram, pensam no amanhã o tempo todo e ainda assim sentem que o futuro é uma ameaça constante. Quanto mais tentam controlar o que vai acontecer, mais ansiedade produzem. É como se a mente estivesse sempre em estado de alerta, tentando antecipar perdas, erros e fracassos. O problema não é falta de fé. O problema é excesso de controle movido pelo medo. Napoleon Hill ensinava que existe uma força maior que ele chamou de inteligência infinita, capaz de alinhar pensamentos, decisões e coragem quando o ser humano aprende a confiar e agir a partir de dentro. Para Hill, fé não é passividade nem espera cega. É um estado mental que organiza a mente, fortalece a persistência e direciona a ação. Quando essa fé não existe, a pessoa até age, mas age em pânico, e ações feitas em pânico raramente constroem um futuro sólido. Neville Goddard aprofunda ainda mais esse ponto ao ensinar que entregar não é desistir da vida, mas habitar internamente o estado de confiança antes que qualquer evidência externa apareça. Não é fingir que está tudo bem, mas decidir não viver governado pelo medo. O erro invisível de muitos é dizer, eu confio em Deus, enquanto a mente passa o dia ensaiando tragédias. A boca entrega, mas o pensamento sequestra. Colocar o futuro nas mãos de Deus não significa sair do volante da própria vida. Significa tirar as mãos trêmulas do controle desesperado e permitir que o piloto interior, guiado pela fé e pela consciência, conduza o caminho. Você continua no carro, continua agindo, mas para de dirigir com pânico, e é exatamente aí que a vida começa a mudar. Um dos maiores enganos na jornada de prosperidade e paz interior é acreditar que controlar o futuro é sinal de responsabilidade. Na prática, o que parece prudência, muitas vezes, é apenas medo sofisticado. A pessoa acorda pensando em tudo o que pode dar errado, passa o dia antecipando cenários negativos e vai dormir tentando prever soluções para problemas que ainda nem existem. Por fora, parece alguém cuidadoso. Por dentro, vive em permanente estado de tensão. Esse é o falso controle, uma tentativa constante de garantir segurança emocional por meio da antecipação do pior. Esse padrão cria uma ansiedade silenciosa. Não é sempre visível, mas se manifesta no corpo, nas decisões e na forma como a pessoa enxerga a vida. Tudo vira ameaça. Cada oportunidade é analisada primeiro pelo risco de perda, não pelo potencial de crescimento. Cada mudança parece perigosa. Aos poucos, o futuro deixa de ser um espaço de possibilidades e passa a ser um território hostil, algo que precisa ser dominado antes que ataque. O problema é que o cérebro humano não foi feito para viver tentando prever o imprevisível. Quando isso acontece, ele entra em modo de sobrevivência. Aqui surge uma confusão muito comum. Responsabilidade não é controle absoluto. Responsabilidade é fazer a sua parte com consciência, presença e integridade. Controle é querer garantir resultados, reações alheias, tempos perfeitos e desfechos específicos. Quando a pessoa tenta controlar tudo, ela treina o próprio sistema nervoso a enxergar perigo em tudo. O mundo passa a ser interpretado por filtros de ameaça. Mesmo quando algo dá certo, a mente já pergunta, até quando? Não há descanso verdadeiro. Napoleon Hill ensinava que a fé aplicada não elimina a ação. Ela elimina o pânico que contamina a ação. Quando alguém age movido pelo medo de perder, a mente fica rígida, defensiva e estreita. As decisões deixam de ser criativas e passam a ser reativas. Em vez de construir, a pessoa apenas tenta não cair. E viver apenas tentando não cair é uma forma lenta de desistir do próprio futuro. O mais perverso do falso controle é que ele dá uma falsa sensação de segurança. A pessoa acredita que, se pensar em tudo, se prever tudo, se preocupar com tudo, estará preparada. Mas o efeito é o oposto. Quanto mais ela tenta garantir o futuro, mais frágil se sente no presente. O corpo vive tenso, o sono é superficial, a mente não silencia, e um corpo em tensão constante não consegue sustentar clareza espiritual nem visão de longo prazo. Existe um exercício simples e profundamente transformador para romper esse ciclo: separar o que depende de você do que não depende. Parece óbvio, mas quase ninguém faz isso de forma honesta. O que depende de você hoje são ações: estudar, trabalhar, conversar,
organizar, agir com ética, dar um passo concreto. O que não depende de você são os resultados finais, o tempo exato das coisas, a reação das pessoas e o caminho completo. Quando você ora, entrega e confia apenas em palavras, mas continua tentando controlar mentalmente aquilo que não depende de você, a entrega não acontece de verdade. Quando a pessoa aprende a entregar conscientemente aquilo que não controla e agir com firmeza naquilo que controla, algo muda no sistema interno. O cérebro sai do estado de ameaça constante e entra em um estado de foco funcional. A ansiedade diminui porque a mente entende que não precisa carregar o peso do mundo. A fé deixa de ser discurso e se torna postura. Não é uma fé ingênua, é uma fé madura. Eu faço a minha parte com excelência e confio o resto a Deus. Controlar o futuro é como tentar segurar areia com força. Quanto mais você aperta, mais ela escapa pelos dedos. Entregar não é soltar tudo de uma vez e abandonar a vida. Entregar é abrir a mão do aperto. É permitir que o fluxo exista sem sufocar. Quando você solta o aperto, paradoxalmente, passa a ter mais domínio sobre si mesmo. E quem governa a si mesmo não precisa governar o imprevisível. Esse falso controle também cria um desgaste espiritual profundo. A pessoa ora, mas ora cansada. Ora tentando convencer Deus, tentando barganhar garantias, tentando obter certezas absolutas. Isso não gera paz, gera exaustão. A verdadeira confiança não exige provas antecipadas. Ela exige coerência entre o que se pede e o estado emocional que se sustenta. Se o corpo continua em alerta máximo, a mente continua em guerra, mesmo que as palavras sejam bonitas. Quando você entende que tentar garantir o futuro é, muitas vezes, a forma mais rápida de perdê-lo, algo se reorganiza por dentro. Você começa a perceber que o futuro não precisa ser dominado. Ele precisa ser construído passo a passo, com presença. A ansiedade diminui porque o foco sai do "e se" e volta para o que eu faço agora? E o presente, quando bem governado, se torna o maior aliado do futuro. Entregar o futuro não é abrir mão da responsabilidade, é abrir mão da ilusão de onipotência. É reconhecer que existe uma inteligência maior operando e que você coopera com ela quando age sem pânico, sem rigidez e sem obsessão por garantias. Quando isso acontece, a vida deixa de parecer uma ameaça constante e passa a se revelar como um caminho possível, mesmo com desafios. O falso controle promete segurança, mas entrega prisão mental. A entrega consciente parece arriscada, mas entrega liberdade interior. E é dessa liberdade que nascem decisões mais sábias, ações mais firmes e uma prosperidade que não depende de vigilância constante. Quando você solta o futuro das mãos trêmulas do medo, você finalmente recupera o presente. E é no presente que Deus age. Quando se fala em colocar o futuro nas mãos de Deus, muitas pessoas sentem um desconforto imediato. Existe um medo silencioso de que isso signifique parar, perder força, ser enganado pela vida ou ficar à mercê das circunstâncias. No fundo, a pergunta não verbalizada é: e se eu confiar demais e a vida não corresponder? Esse medo revela uma compreensão distorcida da fé, como se confiar fosse o oposto de agir. Na realidade, confiar é agir sem estar dominado pelo pânico de controlar tudo. Napoleon Hill foi muito claro ao ensinar que fé não é espera passiva, mas um estado mental ativo. Para ele, a fé verdadeira libera energia criadora, fortalece a persistência e dá clareza às decisões. Quando alguém entrega o futuro de forma madura, não abandona a responsabilidade, abandona apenas a tentativa de carregar sozinho aquilo que não controla. O erro comum é achar que ao entregar a pessoa ficará parada. O que acontece é o contrário. Ela passa a agir com mais firmeza, porque não está mais travada pelo medo de errar. Muitos confundem entrega com desistência, porque aprenderam a agir sempre sob tensão. Estão acostumados a pensar que só funcionam quando estão pressionados, ansiosos ou com medo de perder. Quando surge a ideia de confiar, o corpo estranha. Parece perigoso relaxar, mas essa tensão constante não é produtividade, é sobrevivência emocional. E sobreviver não é o mesmo que construir uma vida próspera e estável. Colocar o futuro nas mãos de Deus significa parar de negociar com o medo. Significa reconhecer com honestidade aquilo que você não controla: tempo, reação das pessoas, resultados finais e, ao mesmo tempo, assumir com coragem aquilo que está ao seu alcance hoje. Essa divisão
é libertadora. Quando a mente entende que não precisa vigiar tudo, ela se torna mais clara. Quando o corpo entende que não precisa lutar o tempo todo, ele se acalma. E é nesse estado que decisões melhores surgem. Existe um passo essencial nesse processo: nomear o medo. Muitas pessoas tentam entregar o futuro sem admitir o que realmente as assusta. Dizem "eu confio", mas evitam olhar para o medo de perder dinheiro, status, relacionamento ou controle. O medo não reconhecido continua operando nos bastidores. Quando você nomeia o medo sem disfarçar: eu tenho medo de falhar, eu tenho medo de faltar, eu tenho medo de perder o que construí, algo se alinha internamente. A entrega começa na honestidade. O segundo passo é declarar conscientemente que você não carrega isso sozinho, não como uma frase automática, mas como um posicionamento interno. Essa declaração muda o diálogo interno. A mente deixa de dizer "tudo depende de mim" e começa a operar a partir de "eu faço a minha parte e confio no restante". Isso reduz o peso psicológico e cria espaço para discernimento. Pessoas que entregam de verdade percebem que não ficam mais paralisadas, ficam mais lúcidas. O terceiro passo é sempre definir uma ação concreta. Entregar sem agir vira fantasia espiritual. Agir sem entregar vira ansiedade. A força está na união dos dois. Depois de entregar o medo, você escolhe um passo real para hoje, não para o futuro inteiro. Um telefonema, um estudo, uma conversa necessária, uma decisão adiada. A entrega não elimina o movimento, ela purifica o motivo do movimento. Essa dinâmica pode ser comparada a navegar um barco à vela. Você não controla o vento, mas controla a direção da vela. Quem tenta controlar o vento se frustra e se cansa. Quem ajusta a vela, avança. Colocar o futuro nas mãos de Deus é aceitar que o vento não é seu, mas a escolha da direção é. E essa escolha diária constrói destinos inteiros. Quando a entrega acontece de forma madura, algo poderoso surge: coragem sem desespero. A pessoa continua ousando, mas sem agressividade interna. Continua trabalhando, mas sem escravidão emocional. Continua sonhando, mas sem obsessão. Isso muda completamente a relação com o tempo. O futuro deixa de ser uma fonte de medo e passa a ser um campo de cooperação com o divino. Também é importante entender que entregar não significa ausência de responsabilidade emocional. Pelo contrário, quem entrega o futuro passa a cuidar melhor do presente, dorme melhor, escuta mais, observa mais, reage menos impulsivamente. A fé aplicada reorganiza prioridades. Em vez de gastar energia tentando prever cenários, a pessoa investe energia em se tornar alguém mais preparado para qualquer cenário. A maior prova de que a entrega é ativa e não passiva está nos resultados internos. A mente se torna menos reativa. O corpo sai do estado constante de alerta. As decisões deixam de ser tomadas no impulso e passam a ser tomadas com discernimento. Isso não elimina desafios, mas muda a forma como eles são enfrentados. E desafios enfrentados com clareza constroem prosperidade real. Entregar o futuro nas mãos de Deus não é abdicar do poder pessoal, é alinhar o poder pessoal a algo maior. É sair da luta contra a vida e entrar em parceria com ela. Quando isso acontece, o medo deixa de ser o motorista e passa a ser apenas um sinal. Ouvido, mas não obedecido. E é nesse ponto que a vida começa a fluir com mais direção, menos desgaste e muito mais sentido. Quem aprende a entregar sem parar de agir, descobre algo essencial. A confiança não enfraquece a disciplina, ela a sustenta. A entrega não reduz o esforço, ela elimina o esforço inútil. E quando o esforço é limpo de ansiedade, ele se torna fértil. É assim que o futuro começa a mudar. Não por controle, mas por coerência entre fé, ação e consciência. Muitas pessoas oram todos os dias, pedem direção, entregam o futuro em palavras sinceras, mas terminam a oração exatamente como começaram, com o peito apertado, a mente acelerada e o corpo em estado de alerta. Dormem mal, acordam cansadas, reagem com irritação, buscam distrações compulsivas e carregam uma sensação constante de urgência. O problema não está na falta de fé, nem na falta de oração. O problema é que o corpo não acreditou na oração que a mente fez. Isso acontece porque o corpo responde primeiro à emoção, não ao discurso. Você pode dizer que confia em Deus, mas se o corpo continua tenso, em respiração curta e com músculos contraídos,
o sistema nervoso está operando em modo de sobrevivência. E um corpo em sobrevivência não acessa visão, discernimento, nem criatividade. Ele só quer se proteger. É por isso que tantas pessoas sentem que Deus não responde, quando, na verdade, o ruído interno está alto demais para perceber qualquer direção sutil. Do ponto de vista da neurociência, quando o corpo está sob estresse contínuo, o cérebro prioriza regiões ligadas à fuga, ataque ou congelamento. Isso reduz drasticamente a capacidade de reflexão profunda, intuição e percepção de oportunidades. Em termos espirituais, é como tentar ouvir uma voz suave, enquanto um alarme toca sem parar dentro de você. A oração até acontece, mas não encontra espaço para ecoar. Napoleon Hill ensinava que a fé verdadeira precisa envolver emoção positiva sustentada. Não basta repetir palavras. É necessário criar um estado interno coerente. Quando a emoção dominante é medo, ansiedade ou urgência, a mente continua emitindo sinais contraditórios. A pessoa pede direção, mas vibra ameaça. Pede provisão, mas sente escassez. Pede paz, mas mantém o corpo preparado para a guerra. Esse desalinhamento cria frustração espiritual. Aqui surge uma revelação importante. Talvez você não precise de mais informação, mais vídeos ou mais técnicas. Talvez você precise mudar o estado fisiológico a partir do qual você ora, decide e age. Enquanto o corpo estiver tenso, a mente continuará limitada. Enquanto a respiração estiver curta, o pensamento continuará estreito. E enquanto o sistema nervoso não sentir segurança, a fé não se estabiliza. É por isso que a entrega real do futuro começa no corpo. Antes de qualquer pedido, antes de qualquer decisão, é necessário desligar a sirene interna. Isso não exige horas de meditação nem práticas complexas. Exige presença simples e consciente. Alguns minutos de respiração profunda, desacelerando o ritmo cardíaco, já começam a sinalizar ao cérebro que não há ameaça imediata. Relaxar mandíbula e ombros comunica ao sistema nervoso que ele pode baixar a guarda, e a partir desse ponto, a oração ganha outro peso. Existe uma prática poderosa e pouco ensinada: orar depois de agradecer por algo real e simples. Não algo grandioso ou idealizado, mas algo concreto: um alimento, um dia vivido, uma pessoa, um aprendizado. A gratidão real muda instantaneamente a química do corpo. Ela reduz cortisol e ativa estados de segurança e presença. Quando você ora a partir desse estado, o pedido não vem do desespero, mas da confiança, e isso muda tudo. Muitas pessoas tentam resolver a ansiedade com pensamento positivo, quando o que precisam é regular o corpo. A fé não se sustenta em um organismo exausto. O discernimento não floresce em um sistema nervoso sobrecarregado. Prosperidade, paz e direção exigem um ambiente interno propício. Assim como uma semente não germina em solo seco e duro, a orientação espiritual não se manifesta em um corpo em guerra. Neville Goddard ensinava que o estado interno precede a manifestação externa. Esse estado não é apenas mental, é corporal. Habitar o estado de confiança significa sentir-se seguro enquanto ainda não há provas. Isso não é fingimento. É treinamento emocional. Quando você aprende a acalmar o corpo antes de orar, você está treinando o sistema nervoso a confiar. E um sistema nervoso que confia permite que a mente enxergue caminhos antes invisíveis. A diferença entre alguém que vive pedindo sinais e alguém que percebe direção está justamente aí. Um está em tensão constante, esperando algo externo confirmar segurança. O outro cria segurança interna, e por isso começa a notar oportunidades, intuições e convites que sempre estiveram ali. Não porque Deus passou a falar mais alto, mas porque o ruído interno diminuiu. Esse bloqueio invisível explica por que tantas pessoas repetem ciclos. Elas oram, se emocionam por alguns minutos, mas voltam imediatamente aos mesmos padrões corporais. Respiração curta, pensamento acelerado, urgência por controle. O corpo puxa a mente de volta para o velho estado. A entrega precisa ser incorporada, não apenas declarada. Quando o corpo aprende a descansar, a alma começa a ouvir. Quando a respiração desacelera, a mente clareia. Quando o sistema nervoso sai da guerra, a fé deixa de ser um esforço e se torna um estado. E nesse estado, decisões mais sábias surgem naturalmente. A pessoa começa a agir com mais precisão, menos impulsividade
e mais constância. Entregar o futuro a Deus passa, inevitavelmente, por permitir que o corpo sinta segurança no presente. Isso não elimina desafios, mas muda completamente a forma como eles são enfrentados. O medo perde o controle do volante. A ansiedade deixa de ditar o ritmo e a pessoa passa a caminhar com uma calma firme, que não depende de garantias externas. É assim que a oração deixa de ser apenas um pedido e se torna um alinhamento interno profundo. E quando mente, corpo e fé entram em coerência, o futuro começa a se reorganizar, não por mágica, mas porque as escolhas mudam, as reações mudam, a postura muda, e quando a postura interna muda, a vida inevitavelmente responde. Esse é o ponto em que a entrega deixa de ser teoria e se torna experiência. O corpo aprende que não precisa lutar o tempo todo. A mente aprende que não precisa prever tudo. E a fé encontra espaço para agir. É nesse silêncio interno que a direção se revela, não como uma voz alta, mas como uma certeza tranquila de qual é o próximo passo. Uma das maiores frustrações espirituais das pessoas é sentir que Deus não mostra o caminho completo. Elas querem clareza total, segurança absoluta, confirmação antes de agir. Querem saber se vai dar certo, se não vão se arrepender, se não vão perder tempo ou dinheiro. E enquanto essa visão completa não vem, permanecem paradas ou andando em círculos. O que poucos percebem é que essa necessidade de mapa inteiro é, na verdade, uma forma disfarçada de controle. A história espiritual e a experiência humana mostram um padrão claro. Deus raramente revela o caminho inteiro de uma vez. Ele mostra o próximo passo, não por crueldade, mas por sabedoria. Se o ser humano tivesse acesso a tudo de uma só vez, agiria movido por ansiedade ou orgulho, não por fé. A entrega do futuro não acontece quando você entende tudo. Acontece quando você confia o suficiente para obedecer, mesmo sem entender tudo. Aqui está um dos pontos menos ensinados sobre prosperidade e transformação. Muitas pessoas pedem milagres quando o que está sendo oferecido é instrução. Elas pedem portas abertas, mas ignoram o impulso de organizar a própria vida. Pedem provisão, mas resistem ao chamado para estudar, planejar ou mudar hábitos. Pedem direção, mas evitam conversas difíceis, decisões incômodas e encerramentos necessários. O futuro não muda, porque a oração não é seguida de obediência prática. Napoleon Hill ensinava que a fé verdadeira sempre se traduz em ação persistente. Não existe fé madura que não gere movimento. Quando a pessoa diz que confia em Deus, mas continua adiando o que já sabe que precisa fazer, ela não está esperando direção. Está negociando com o medo, e o medo sempre pede mais garantias antes de agir. A fé, ao contrário, age primeiro e aprende no caminho. Existe uma revelação profunda aqui. O futuro não é construído por grandes decisões emocionais, mas por pequenos atos de obediência repetidos diariamente. Esses atos raramente são aplaudidos. Não geram emoção intensa, não parecem espirituais à primeira vista. São simples, silenciosos e consistentes. Organizar finanças, estudar um pouco todos os dias, encerrar um hábito destrutivo, pedir ajuda, dizer não a algo que drena energia, cumprir um compromisso mesmo sem vontade. Essas pequenas obediências são, na prática, orações em movimento. Elas dizem, eu confio o suficiente para agir. E é essa postura que muda destinos. Não porque Deus recompensa esforço, mas porque a pessoa se torna alguém capaz de sustentar o que pede. Prosperidade não é apenas receber, é ter estrutura interna para manter. Muita gente quer uma visão completa do futuro, porque no fundo teme errar, mas errar faz parte do caminho. O problema não é errar, é paralisar. Quando você entrega o futuro, você aceita que não controlará todos os resultados, mas decide governar o presente com responsabilidade. E isso gera um tipo de paz que não depende de garantias externas. A prática da uma obediência por dia parece simples, mas é profundamente transformadora. Ela treina o cérebro, o corpo e o espírito para a coerência. Todos os dias, você escolhe uma ação alinhada. Não a mais grandiosa, mas a mais honesta. E você a cumpre. Esse compromisso diário cria identidade. A pessoa deixa de se ver como alguém que promete e passa a se reconhecer como alguém que executa. Isso muda a autoestima, a confiança
e a forma como o mundo responde. Neville Goddard ensinava que o estado interno cria a experiência externa. Quando você age em obediência, mesmo sem emoção positiva, você está habitando o estado de quem confia. E esse estado reorganiza percepções, oportunidades e encontros. A vida começa a responder não porque você forçou resultados, mas porque você mudou a postura interna. Existe uma metáfora poderosa aqui. Deus planta o destino como semente, mas a obediência diária é a água. Sem água, a promessa não morre. Ela apenas permanece latente. Muitas pessoas carregam promessas adormecidas porque esperam que a semente cresça sozinha. Mas crescimento exige constância, não intensidade ocasional, mas cuidado diário. Entregar o futuro não elimina responsabilidade, pelo contrário, aumenta. Você deixa de gastar energia tentando prever tudo e passa a investir energia em fazer bem o que está ao seu alcance hoje. Isso traz foco, isso traz clareza, isso reduz a ansiedade. Porque o presente, quando bem governado, se torna um lugar seguro para viver. Com o tempo, algo interessante acontece. A pessoa começa a perceber que a direção vai ficando mais clara à medida que ela anda. O próximo passo surge depois que o passo anterior foi dado. A ponte aparece conforme você avança no nevoeiro, não antes. Esperar clareza total é permanecer parado. Agir com fé é permitir que a clareza acompanhe o movimento. Esse é o segredo que muda tudo: entregar o futuro e obedecer o presente. Não em atos heróicos raros, mas em escolhas simples e repetidas. É assim que a ansiedade perde força. É assim que a fé se estabiliza. É assim que a prosperidade deixa de ser uma esperança distante e começa a se tornar uma construção diária. Quando você governa bem o presente, o futuro deixa de ser uma ameaça e passa a ser uma consequência natural. A vida não se transforma de um dia para o outro, mas passa a caminhar em outra direção. E essa direção, sustentada por fé aplicada, disciplina emocional e obediência prática, inevitavelmente conduz a uma mudança profunda, sólida e duradoura. Colocar o futuro nas mãos de Deus não é um gesto de fuga, nem uma tentativa de escapar da responsabilidade da própria vida. É, na verdade, uma mudança profunda de postura interior. É desistir de agir movido pelo pânico, pela urgência e pela necessidade de controle absoluto, e passar a agir a partir de um estado de coerência, confiança e direção interna. Quando essa mudança acontece, algo essencial se reorganiza por dentro e, inevitavelmente, por fora. Ao longo de toda essa jornada, fica claro que o maior inimigo do futuro não é a falta de oportunidades, nem a ausência de talento, nem mesmo os erros do passado. O verdadeiro inimigo é viver constantemente em estado de ameaça interna. Uma mente que tenta controlar tudo cria um corpo em estresse. Um corpo em estresse reduz a clareza. E sem clareza, as decisões se tornam reativas, impulsivas ou paralisadas. Não é que Deus não esteja guiando. É que o ruído interno impede a escuta. Dr. Bruce Lipton demonstra com clareza científica algo que a espiritualidade já ensinava há séculos. Crenças e emoções moldam o ambiente químico do corpo. Quando uma pessoa vive dominada pelo medo, pela ansiedade e pela urgência, seu organismo entra em modo de sobrevivência. Nesse estado, criatividade diminui, visão de longo prazo se perde e a capacidade de perceber possibilidades praticamente desaparece. Prosperidade, paz e crescimento não florescem em ambientes internos hostis. Entregar o futuro a Deus muda exatamente isso. Quando você aceita que não controla tudo, mas decide governar bem o que está em suas mãos hoje, o corpo começa a sair do estado de guerra. A respiração se aprofunda, a mente desacelera, o pensamento se organiza. Esse novo estado interno gera escolhas mais sábias, ações mais consistentes e respostas menos impulsivas. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você mudou a forma de enfrentá-los. Joseph Murphy ensina que o subconsciente não obedece ao que você deseja, mas ao que você aceita como verdade emocional. Se você aceita internamente que está sozinho, ameaçado e desamparado, sua mente buscará provas disso. Mas quando você começa a aceitar, de forma sincera, que é guiado, sustentado e direcionado, algo muda. O subconsciente passa a colaborar. Ele começa a destacar oportunidades, fortalecer decisões e sustentar comportamentos alinhados com essa nova verdade interior. Essa é a grande virada. Entregar o futuro
não significa cruzar os braços esperando que algo aconteça. Significa parar de lutar contra o amanhã e começar a obedecer o presente com fidelidade. Pequenas ações diárias, feitas com consciência, tornam-se sementes plantadas em solo fértil. Cada escolha alinhada reforça uma identidade mais estável. Cada obediência simples fortalece a confiança interna. E pouco a pouco, o futuro começa a se reorganizar como consequência natural. A prática proposta, mapear o que está sob seu controle e executar uma obediência por dia, não é simbólica, é transformadora. Ela ensina o corpo a confiar, a mente a focar e o espírito a agir em parceria com algo maior. Com o tempo, a ansiedade perde espaço, porque você não está mais tentando carregar o mundo sozinho. O medo enfraquece, porque você aprende na prática que consegue caminhar mesmo sem garantias totais. Existe uma imagem poderosa para fechar tudo isso. Quando você entrega o futuro, você recupera o presente. E quando o presente é bem governado, o futuro deixa de ser um inimigo e se torna um território em construção. Não é preciso ver todo o caminho. É preciso apenas dar o próximo passo com fé, consciência e responsabilidade. A vida muda completamente não quando você tenta controlar tudo, mas quando aprende a confiar, agir e permanecer fiel ao que já foi revelado. Esse é o tipo de fé que Napoleon Hill chamaria de fé aplicada, não emocional, não performática, mas prática, silenciosa e persistente. É essa fé que constrói prosperidade verdadeira, paz duradoura e uma vida com sentido. Quando você para de negociar com o medo e começa a caminhar com coerência, algo profundo acontece. Você deixa de sobreviver ao futuro e passa a construí-lo com calma, direção e confiança. E é nesse ponto que a transformação deixa de ser promessa e começa a se tornar realidade. Se esse ensinamento falou com você em algum nível, seja trazendo mais paz, mais clareza ou uma nova forma de enxergar o seu futuro, não guarde isso só para si. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, com alguém que está cansado de viver na ansiedade ou tentando controlar tudo sozinho. Às vezes, uma única mensagem chega exatamente no momento certo para mudar uma rota inteira. Se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que unem espiritualidade prática, mente disciplinada e prosperidade com propósito. Deixe o seu like, porque isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que estão prontas para crescer por dentro antes de crescer por fora. E ative o sininho para não perder os próximos ensinamentos inspirados em Napoleon Hill, onde fé deixa de ser teoria e se transforma em direção, ação e transformação real de vida. Nos vemos no próximo vídeo. Continue caminhando com consciência, constância e confiança.